Gente, que alegria poder ter esse encontro com vocês. Sei que foram inscritos gestores, professores, acadêmicos, técnicos de secretaria de vários municípios. Algumas pessoas estão tendo problema, mas em respeito a vocês que entraram no horário correto, né? Eu aguardei 5 minutinhos, nós vamos começar a nossa formação, tá? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui e receber vocês nessa formação que eu considero importante, vocês vão concordar comigo ao longo da formação, que é falar sobre a gestão pedagógica na prática, a coordenação que transforma resultados. Pode, exibir o slide, Gabriel. Tá. Bom, eu sou a Mara, eu sou a professora, trabalhei por 16 anos na SEDUC, pelo governo do estado de Rondônia. Sempre trabalhei como professora formadora, palestrante, também sou advogada atuante, inclusive estou aqui no meu escritório agora de advocacia. Sou uma profissional apaixonada por inspirar e capacitar pessoas a alcançar seu pleno potencial. Tenho uma carreira dedicada a compartilhar conhecimento e motivar pessoas. Sou uma defensora do poder da comunicação para promover mudanças positivas. Então, é um resumo aí, né, da Mara. Tenho dois Instagram da Soluções Consultoria Educacional, que vocês já estão seguindo, e também tenho meu Instagram, onde eu falo de direito de família, que é onde eu atuo, direito de família e sucessões. E hoje, né, nós vamos tratar da, da gestão pedagógica na prática, coordenação que transforma resultados. Eu sempre atuei como coordenadora pedagógica, como formadora de coordenadores pedagógicos. É uma área que eu sou apaixonada. Então, deixa eu pegar meu passador de slide aqui. Acho que não está mudando. Pode passar aí, Gabriel, que aqui não está funcionando, não. É, Volta lá, Gabriel, para frente. Ó, trilha formativa. Gestão pedagógica na prática, coordenação que transforma resultado. Quando a gente fala de gestão pedagógica na prática, vocês podem pensar de qual prática que ela está falando. São tantas, né? A de um gestor pedagógico, de um coordenador pedagógico, são tantos afazeres dentro da escola, que prática que a Mara está falando. Mas hoje eu quero fazer duas abordagens com vocês, que eu considero muito importante na prática do gestor pedagógico e do coordenador pedagógico, que é a formação continuada dentro da escola e a análise dos resultados e tomada de decisão. Porque a gente sabe que a função principal do coordenador pedagógico dentro da escola é a formação continuada, e às vezes, se a gente não tem habilidade para ir lá e fazer aquela formação continuada, a gente, enquanto coordenador, a gente articula para aquela formação acontecer. Pode passar, Gabriel. Eu deixei lá no grupo um questionário, aí quem não respondeu, o Gabriel deixou no chat aí vocês respondem, são só 4 perguntinhas, tá? O Gabriel já disponibilizou no chat, e vocês podem responder, que eu gostaria de conhecer mais sobre vocês, sobre a prática de vocês, tá bom? Vamos lá, pode passar. Cada módulo foi pensado para desenvolver uma competência-chave da gestão pedagógica moderna, com base em metodologias inovadoras e evidências e aplicabilidade real. Por que eu falo assim, cada módulo? Porque essas horas que nós vamos ter aqui juntos hoje é o início de um módulo, de uma trilha de formação continuada. Então, assim, quem tiver interesse depois em continuar, e lá no final eu vou explicar, se pode continuar lá no grupo, que o ano que vem a gente vai dar continuidade a essa trilha formativa. Então, eu preparei uma trilha de 20 horas de formação, e como eu disse, ao final eu vou falar sobre os temas que vêm por aí. As outras formações acontecerão o ano que vem, mas quem tiver interesse, fica lá no grupo, tá certo? Então, mas o que vamos ver hoje? A gente vai falar sobre o design da experiência de aprendizagem na gestão pedagógica, entender como desenhar formações e rotinas que geram aprendizagem.
a gestão por evidência e a gestão por evidências e intervenção pedagógica inteligente, aprender a ler resultados e criar intervenções efetivas. Hoje é o primeiro passo de uma trilha prática e transformadora, onde eu vou mostrar, ao longo dos encontros, como ler os resultados com intencionalidade, planejar ações eficazes, engajar a equipe e criar uma cultura de aprendizagem que se sustenta, que é uma das dificuldades que a gente tem dentro da escola, que é articular para que essa formação continuada seja realmente eficaz. Esse meu passador não está funcionando, não, Gabriel. Ah, tá. Tá. Um conceito aí, e aí, gente, eu vou falar para vocês que a abordagem que eu vou fazer hoje é uma abordagem de designer de experiência de aprendizagem. Talvez vocês não tenham ouvido falar ainda sobre a abordagem de design de experiência de aprendizagem. Ela não foi criada por uma única pessoa, ele vem evoluindo da intersecção de vários campos, incluindo o design instrucional, a psicologia cognitiva e principalmente o design de experiência, que é um termo que foi especificamente cunhado por Niels Flur em 2007, então não é algo novo, né? A principal influência é John Dewey, no início do século XX. Ele defendeu a experiência como base de toda a educação, influenciando fundamentalmente a perspectiva de aprendizagem experimental. Então, o design de experiência de aprendizagem é a arte de planejar intencionalmente o percurso de aprendizagem para que o participante viva algo que o transforme. Ele nasce da ideia de que aprender não é receber o conteúdo, e sim viver um propósito significativo que une emoção, prática e propósito. Então, como que seria isso na prática? Como aplicar na formação continuada dos professores? O que isso tem a ver com as avaliações externas? Então, na prática, o design de experiência de aprendizagem significa pensar a formação como uma jornada onde cada etapa desperta curiosidade, promove interação e leva o participante à ação. O formador, que é o coordenador ou o gestor pedagógico, deixa de ser apenas aquele transmissor e se torna curador e facilitador de experiências, criando momentos de conexão emocional, histórias, provocações e desafios iniciais. Práticas significativas, atividades, simulações, resoluções de problemas reais, reflexão e propósito. E aí faz um fechamento com sentido e aplicabilidade e um compromisso com a prática. Então, a formação por design de experiência da aprendizagem, e vocês vão verificar, ela é uma abordagem que você vai envolver o professor para que ele se envolva na formação continuada e aquilo que ele aprendeu ali na formação continuada, ele aplique em sala de aula e depois ele volte aqui para dar um feedback do que deu certo e daquilo que não deu certo lá na prática dele em sala de aula. Então, não é uma formação continuada que ele vai ouvir teorias, ficar por ali e morre ali, termina no momento da formação. Então, não tem uma continuidade, não tem uma aplicabilidade na prática. Então, ao planejar uma formação, o foco deve ser menos em slides e mais em vivência. Por exemplo, iniciar com uma situação problema vivida na escola, criar estações de aprendizagem com desafios práticos, utilizar metodologias ativas, como, por exemplo, rotações por estações, estudo de caso, design thinking, promover reflexões coletivas para que o professor perceba, sentindo o que ele aprendeu. E aí, mais adiante, eu vou fazer uma analogia por exemplo, quando a gente vai gravar um conteúdo para o Instagram. Se a gente não mexer com a emoção daquele nosso seguidor, a gente não consegue segurar ele nem 3 segundos ali no nosso vídeo. E na formação continuada do professor, é mais ou menos por aí. No início da formação continuada, é mexer com o sentimento, mexer com a emoção do professor para que ele se aproprie dessa formação e para que aquilo faça sentido para ele na prática.
Então, o objetivo é que cada professor saia da formação com algo que pode aplicar lá no dia seguinte. Qual é a relação com o resultado nas avaliações externas e externas? Quando a gente vai falar aí do design de experiência. Quando o professor vive uma formação significativa, que desperta emoção, prática e propósito, e essa palavra propósito, vocês vão ouvir muito aqui nesse momento, ele transforma sua prática, e transforma a forma de ensinar. Gera maior engajamento dos alunos lá na sala de aula, a melhoria na prática pedagógica, aprendizagens mais sólidas, refletidas nos resultados das avaliações internas, lá o SAEB, o SAEB, enfim. Vamos mudar. Então, o design de experiência, quando você for planejar a sua formação lá continuada dentro da escola, com a sua equipe, você vai precisar pensar nesses quatro propósitos. O propósito, nesses quatro pilares. O propósito claro, então você tem que ter na sua mente qual mudança eu quero provocar. Então, lembra que lá no início que eu falei assim que o design de experiência é trabalhar com intencionalidade. Então, eu tenho lá uma situação para trabalhar a formação continuada. Então, a minha intenção ela tem que ser muito clara. Então, não é ensinar, por exemplo, vamos fazer uma formação sobre avaliação. Então, não é eu ensinar sobre avaliação, é mudar a forma como o professor entende e age diante da avaliação. Então, a experiência envolvente, como criar engajamento, como que eu vou trazer. Algumas pessoas responderam o questionário e muitas falam da falta de engajamento dos profissionais, da falta de interesse nas formações continuadas. Então, é tornar o participante protagonista e não espectador. E lá na frente vocês vão entender isso. A aprendizagem é ativa. O que que ele vai fazer? Ele vai testar, ele vai construir e ele vai aplicar em sala de aula. Atividades práticas, estudo de caso, criação de produto. Então, na formação continuada pelo design de experiência, você, coordenador pedagógico, você não vai levar lá aquele monte de atividades, um monte de slides para o professor. Você vai levar as provocações. Então, o que que você quer provocar nele? O que que você quer que mude no professor? Então, digamos que eles vão fazer as análises dos dados. Então, você vai levar os dados? Quem que vai levantar as hipóteses? Quem vai criar estratégias? Você vai ser um articulador nessa formação continuada para que isso aconteça. Agora parece assim, tudo pode parecer, mas como que eu vou fazer isso, né? Ao longo aqui da formação, a gente vai entendendo como que isso vai se desenhando, né? A avaliação significativa, como ele percebe o próprio progresso. Então, como que o professor vai perceber que aquela formação que você aplicou lá com ele teve sentido? Como é que ele vai perceber? Você vai fazer um acompanhamento. E aí, lá no grupo, eu vou disponibilizar um material de como você fazer esse acompanhamento. Então, ele vai te dar feedback das atividades que foram criadas na formação e que estão sendo duplicadas em sala de aula. E ele vai te dizendo: olha, isso está funcionando, isso não está, aqui precisa mudar. E depois, quando vocês se reunirem novamente, o grupo vai fazer essa avaliação e essa autoavaliação e vai compartilhar aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Porque quando a gente fala em resultados, assim, eu preciso mudar meu resultado, eu preciso melhorar meus resultados, seja ele qual for, não só resultado de SAEB, de SAEB, não, seja qual for o resultado. Se você não conseguir engajar a sua equipe, se você não conseguir engajar alunos, engajar pais, você sabe que parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Você não vai conseguir alcançar aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, aquilo que você colocou como meta lá no seu plano de ação. Então, você só vai conseguir um bom resultado se você conseguir engajar os seus professores, se conseguir fazer com que eles mudem aquela prática que você gostaria que eles mudassem. E como você vai fazer isso? Através da abordagem do design de experiência, que a gente vai aqui destrinchando como que ele funciona. Lá. Então, quando você for planejar a sua formação, você precisa pensar nesses quatro pilares. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Eu acho que mudou direto aqui. Qual o papel do gestor coordenador?
O papel do gestor é desenhar experiências que façam o professor sentir, pensar e agir de forma diferente. Isso vale tanto para uma reunião pedagógica quanto para um grande projeto dentro da escola. Então, vamos lá, desenhando uma experiência de aprendizagem. Pense aí, você que está aí me ouvindo, em um desafio que você vive hoje na sua escola. Pode ser algo como professores resistentes às formações. Tem aí na sua escola? Responde aí no chat para mim se na sua escola tem professores resistentes às formações. Dificuldades dos alunos em leitura? Tem na sua escola alunos com dificuldades? Tem na sua escola, deixa eu ver. Opa, passou demais. O planejamento que não dialoga com os resultados. Às vezes você tem uma turma que não está tendo, por exemplo, teve conselho de classe, aí você viu que o planejamento daquela turma, daquele professor, não está dialogando com os resultados. Tem aí na sua escola? Vamos interagir um pouco enquanto eu tomo uma aguinha aí. Qual é o maior desafio aí lá na sua escola? Pode digitar no chat, gente. Gabriel vai ler para mim. Ó, quando a gente pensa professores resistentes às formações, qual que é o desafio, né? Desinteresse, descrença ou sensação de que a formação não muda nada, né? Bem assim? Vamos lá para os exemplos práticos. As formações, às vezes, quando a gente recebe muito teórica, sem conexão com o cotidiano da sala de aula, falta de escuta sobre reais necessidades dos professores, experiências formativas obrigatórias, né? Às vezes a gente precisa ter essas experiências, e aí não tem aquele propósito percebido. Então, como que você vai redesenhar essa experiência? Comece com um diagnóstico participativo. Como, por exemplo, você faz um levantamento, você faz uma enquete no Google Forms junto com eles, você cria um mural digital, traga situações reais e desafios do cotidiano docente. Vou dar um exemplo aqui de um desafio: alunos com dificuldades na leitura e professores que dizem que não vai dar certo antes de tentar. Isso mesmo, Maria Nunes, acontece bastante. Vamos aí para Maria Nunes falou que coisa bacana. Vamos trazer aqui. Você vai pegar os seus alunos, Mariana, você vai pensar na formação lá dos seus professores. E você vai pegar esses alunos com dificuldades e vai colocar para ler, e você vai fazer um vídeo com eles lendo. Então, o João, a Alice, né, que tem muita dificuldade, e aí você vai pegar um texto e vai colocar eles para fazerem a leitura. E vai filmar esses alunos fazendo essa leitura. E depois, com dificuldade, tá? Com todas as dificuldades que ele tem. Depois, você vai pedir um depoimento desses alunos, como que eles se sentem ali naquele momento, fazendo aquela leitura. Qual é o sentimento que ele tem de não conseguir ler com tanta proficiência? Nas aulas de matemática, nas aulas de geografia, como ele se sente dentro da sala de aula? Quais as dificuldades que ele tem? E você vai pegar esses depoimentos, vai fazer um vídeo bem bacana e vai levar. Lembra do que eu falei, despertar a emoção no professor? Então, para aqui, na formação, você vai passar esses vídeos. Você não vai pegar um vídeo da internet, você não vai pegar um vídeo de outra escola. Não, você vai fazer um material com os seus alunos para que todos assistam. E isso pode fazer com pais também, tá? Porque em reunião de pais, porque a responsabilidade também é dos pais. O que que a gente quer com isso? Que aquele resultado daquele aluno que está com dificuldade na leitura, que está com nota abaixo de 4, que aquele resultado, ele não é um resultado só do aluno. Ele é um resultado que pertence também ao professor, ao coordenador, ao gestor, aos pais. Porque muitas vezes parece que esse resultado ele pertence ao aluno. Essa dificuldade é do aluno. Na formação pelo designer de experiência da aprendizagem, você vai iniciar trazendo de dentro da sua escola esses depoimentos. Aí pode ser uma carta, pode ser uma história, ou fala o vídeo, porque é o que a gente mais faz hoje, né? Que é a produção de vídeos. E aí você vai iniciar.
E você precisa fazer uma conexão e gerar uma emoção nos professores que estão participando, para que eles se sintam pertencentes daquele resultado. Esse resultado também me pertence. E aí vem a construção, que é a partir daí que a gente começa a desenhar a construção da formação para que a gente consiga pensar em estratégias para aquele aluno, entendeu? Se enquadra também na questão da inclusão para neurodivergente. Muito bem, isso mesmo. Então, é fazer com que aquele seu professor, aquela sua equipe que está participando da sua formação, comece já com sentimento. Não com aquela situação. Ah, lá vem mais um vídeo de motivação. Oh, meu Deus. Ah, vai começar com aquele texto que eu já na outra escola já foi lido. Não. Vai começar tocando ali a situação com problemas e situações e desafios reais. Tá certo? Tô falando muito rápido, gente. Eu tô indo bem. Por exemplo, vamos lá, tá certo. Dificuldade de alunos em leitura. Desafio: baixo desempenho nas avaliações e pouca motivação. Vamos lá para um exemplo prático. Atividades descontextualizadas e pouco desafiadoras. Porque se eu não desafio meus alunos, se eu não desafio meus professores na formação, também vai ficar. Eu vou sempre fazer uma analogia: professor e aluno. Falta de acompanhamento sistemático no progresso leitor. Leitura vista como tarefa e não como prática social. E como que eu vou redesenhar, por exemplo, essa experiência? Propor os projetos de leitura que a gente faz, mas aí a gente vai trazer o propósito, por exemplo, o jornal da turma. E aí, quando eu falo propósito, gente, por exemplo, eu tenho alunos com dificuldades em textos longos, alunos com dificuldades lá nas parlendas. Então, eu tenho que ser mais específico nessas intervenções. Eu não posso dar um remédio de forma geral, mas eu tenho que trazer algo sempre específico. Lembra da intencionalidade? Então, eu tenho que sempre estar com intencionalidade, lá daquele do propósito lá que eu acabei de ler para vocês. E o planejamento que não dialoga com os resultados? Professores planejam sem considerar dados das avaliações internas e externas. Então, por exemplo, ai, gente, meu resultado é sempre o mesmo, mas quando eu fui planejar, eu considerei os meus resultados. E aí, ali na frente, a gente vai ter um olhar diferente para esse resultado. A gente vai olhar esse resultado não como um número, mas como as histórias que existem por trás desses resultados. Lá na frente, a gente vai falar sobre isso. Então, uns exemplos práticos. O uso dos resultados apenas para preencher relatórios, a falta de cultura de análise coletiva de dados, eu preciso sentar coletivamente, por área de conhecimento, essa cultura de troca. Eu sei que até tem lá alguém respondeu que professores que trabalham em várias escolas fica difícil fazer essa junção, né? Mas mais na frente nós vamos falar e vocês vão compreender uma forma diferente, né, de analisar esses dados. Não analisar números, mas analisar histórias, vidas, né? E é bem interessante porque a gente começa a olhar para o número de forma bem diferente. É um outro olhar, é um olhar pedagógico para esses números. Então, o que que acontece? Vamos lá redesenhar a experiência ali dos planejamentos que não dialogam, né? Então, eu preciso promover as oficinas de leitura, interpretação de textos pedagógicos, vamos lá, criar planos de ação por habilidades. Gente, é muito interessante quando você cria o plano de ação por habilidades. E aí você não cria um plano extenso com 10 páginas, 20 páginas, não. Eu tenho que criar um plano. Lembra da intencionalidade e de priorizar? Então, eu tenho que criar um plano, por exemplo, com 5 habilidades para aquele bimestre. E que atividades nesse plano que realmente vai surtir efeito naquela. E pode ser até 3. Porque se você trabalha com menos, você tem mais chance de alcançar resultado. Então, tudo isso, gente, vai perpassar ali pela formação do professor. Então, estabeleça um ciclo de analisar, planejar, agir, avaliar e replanejar. Vamos mudar aqui. Então, vamos lá. É,
O propósito. Qual é o seu propósito? O que que você quer que mude na forma como sua equipe pensa ou age em relação ao desafio que você propôs? O outro. Experiência envolvente. Você vai desenhar o momento em que a formação conquista os professores. Pode ser aquele vídeo que eu falei, pode ser um relato de aluno, pode ser uma provocação, uma dinâmica, uma carta escrita por um aluno contando a história, as suas dificuldades. Você precisa comover, tá vendo ali o coração e a razão? Então, o início da experiência precisa gerar emoção e pertencimento, como eu já falei ali atrás. A etapa 3 da formação, aprendizagem ativa. O participante precisa viver o conteúdo da formação. O que que ele vai fazer durante a formação? Ele vai resolver o caso do aluno lá daquela carta, daquele vídeo, ele vai criar o plano. Gente, eu já fui coordenador pedagógico, eu já fui para a sala para formação continuada, ou de repente com conselho de classe, com dados e colocar os dados lá nos slides, e aí dali, quais são as intervenções que a gente vai criar? E não sai nada, e eu saí frustrada da reunião. E a gente pensar, e a gente, né? Então, assim, por quê? Talvez porque eu não soube, na época, gerar essa conexão e trazer o professor para se sentir pertencente daqueles resultados. Então, eu trabalhei o bimestre todo, eu trabalhei 2 bimestres, e seria o resultado do aluno. O aluno que não presta atenção, o aluno que fica viajando, o aluno. Então, assim, sempre o aluno. Então, eu trazer, ó, esse resultado é do aluno, mas também é meu. Então, que leitura que eu faço do aluno e que leitura que eu faço do meu trabalho? Então, como que você vai resolver isso? Porque o problema existe. Ele te pertence também. Então, de que forma? Então, eu tenho que fazer essas provocações para que saia do professor. E aí, eu estava conversando esse dia com um amigo e falei assim: muitas vezes eu saí frustrada porque eu queria levar, por exemplo, para o professor de língua portuguesa que atividades eles. Lógico, eu posso pesquisar. Eu, enquanto coordenador, enquanto gestor, eu sou aquela que eu vou atrás de articular para que as coisas aconteçam. Quem vai criar a atividade de língua portuguesa é o especialista em língua portuguesa. Quem vai criar a intervenção para a língua portuguesa não é você, coordenador pedagógico. Seu papel é articular as metodologias, mas quem vai criar essa atividade é o professor de matemática, é o especialista da área. Qual que é a sua especialização? Estratégias, formação continuada, articular para que as coisas aconteçam, levar algumas sugestões, é sim, né, para que o professor faça adequações, né, porque você vai levar, mas aquilo precisa ser adequado. Então, quando eu não tinha esse entendimento, eu saía frustrada, porque, meu Deus, eu não consegui. Não, mas se a gente conseguir se colocar no nosso papel de coordenador pedagógico, de articulador, de fazer com que o professor pare para analisar, pare para planejar e agir, e ir para a sala de aula e aplicar aquilo ali, você cumpriu o seu papel de coordenador, porque ele é o especialista da área. Eu tô tomando uma aguinha, se alguém quiser aí fazer algumas perguntas, algumas coisas para a gente dar continuidade aqui. Vou tomar uma aguinha aqui. Tá certo aí, Maria? Deixa eu coisar aqui, minha bateria tá acabando. Olha, analisa esse quadro aí. O momento, né? O momento, o que que acontece? Eu estou falando de formação. O momento, o que acontece, o objetivo. Então, o momento, a vivência, que nós falamos lá, trazer experiências reais. O que que acontece? O participante experimenta uma situação, simula, analisa um caso, discute um problema real e age sobre ele. O objetivo é despertar a curiosidade e o envolvimento emocional. Então, por exemplo, nas atividades da formação continuada, em relação àquele vídeo com o aluno com dificuldade de leitura, eles podem, por exemplo, simular uma aula ali entre pares, né? Quando eles analisam o caso ali, então eles simulam uma aula que vai acontecer. O outro grupo faz intervenções naquela aula, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. Na formação continuada, é o professor que vai criando as estratégias, né? Reflexão guiada. O grupo analisa a experiência vivida, o que perceberam, o que fariam diferente, o que que aprenderam.
Então, é consolidar o aprendizado. É o professor que vai pensar sobre aquela experiência, ele que vai falar o que vai fazer de diferente e falar também o que que eles aprenderam com tudo aquilo ali. O que que você pode levar? Suporte. Você pode levar textos como suporte, atividades, sugestões de atividades como suporte. Esse é o professor que vai criar. Cada um, momentos, aplicação. O que que acontece? Cada um transforma o que aprendeu em uma ação prática para a sua realidade. Então, ele vai pegar aquilo que ele construiu na formação e vai levar para a sala de aula. E nessa abordagem, você já precisa ter agendado um retorno. Porque, assim, ó, eu levei as atividades que foram criadas aqui. Lá para a sala de aula. Tal dia nós vamos retornar para a gente verificar se isso valeu, se tem que mudar, se teve aprendizado, se não teve. Então, qual que é o objetivo? Tornar o aprendizado transferível para a escola, tá certo? Vamos continuar. E no final, como o grupo vai perceber que aprendeu algo útil? Pode ser o momento de socialização, que eu já falei aqui, volta para dar o feedback. Aí tem o painel, né, que eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, o painel de acompanhamento, vou disponibilizar um roteiro dessa formação para ficar mais claro aí para vocês. Vou disponibilizar 3 materiais lá, tá, gente? Então, o design de experiência, ele muda a forma de abordar os problemas e leva a formação continuada dentro da escola para tratar dos problemas reais. E quem vai tratar desses problemas reais? Se é uma reunião de pais, os pais. Então, eu levo, por exemplo, os problemas. Lembra da intencionalidade? Então, às vezes eu faço uma reunião de pais e aí eu levo todos os problemas. Problema de nota, problema de indisciplina. Aí eu vou falar da merenda, vou falar do penal, vou falar de tudo, né? Mas eu tenho que ter uma reunião de pai, e aí o pai sai frustrado de dar tanta informação, com intencionalidade. Eu vou fazer uma reunião de pais para tratar da indisciplina. E aí eu vou levar esses casos reais lá para os pais. E aí, nessa reunião, tem que sair deles também as sugestões e as metodologias, né? Como que vai resolver isso dentro da escola? Ele precisa ser participante. Aquele problema de indisciplina que eu tenho na escola não pertence só a mim ou só ao aluno, pertence ao pai. E como que o pai vai resolver isso? Alguém já articulou para que acontecesse esse momento do pai resolver o problema que está acontecendo lá da indisciplina? Isso, gente, em forma de oficina, em forma de formação ali com o pai. Ah, Maria, eu não vou conseguir fazer isso. Consegue, consegue sim. E você vai ver como surte resultado. É só você agir com intencionalidade e prioridade. Tem que priorizar. Hoje vou priorizar a disciplina. Hoje vou priorizar as dificuldades de aprendizagem. Então, olha, eu tenho os alunos com dificuldade de leitura. Então, eu vou trazer um pai, vamos tratar só disso, daquela turma, por exemplo. Então, olha, pai, então, o que que pode acontecer lá na sua casa para que o aluno não ajude o aluno a sanar as dificuldades de leitura? Olha que coisa, né, gente, que o pai pode fazer em casa. Um cantinho de leitura lá em casa, ler para o menino antes dele dormir, né? Sentar no sofá, menos televisão e mais leitura. Então, assim, só que assim, eu estou falando, mas quem vai falar são os pais. É colocar as pessoas para agir, porque senão fica como se o problema fosse só nosso e não fosse deles. Mas se eu também não articulo para que eles se sintam pertencentes a esse problema, continuar do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Acho que alguém mandou alguma coisa aí no chat, eu não consegui ler. Então, escolha o momento formativo da semana, reunião pedagógica, encontro docente, conselho de classe, e redesenha usando os 4 pilares. Mas vocês têm que voltar sempre para os 4 pilares. E aí você vai observar se houve mais engajamento, se houve mudança de postura. E essa forma de designer de experiência, o formador ele aplica na formação continuada, mas ele também aplica, tá dando retorno, Gabriel. Mas ele também aplica, gente, lá na sala de aula com o aluno, para que o aluno também, ele dá uma situação e o aluno vai resolver aquele problema, ele vai ser o protagonista. Mas, Mara, isso já foi falado, mas na prática.
Então, é trabalhar com situações, problemas na prática, para que o aluno seja um resolvedor de problemas. Entendeu? Certo? Mais ou menos por aí, tá, gente? Ah, não quer mudar. Olha, daqueles três lá, daqueles três problemas que eu coloquei lá, eu escolhi para desenhar uma experiência de aprendizagem, o planejamento que não dialoga com os resultados, para a gente poder fazer análise, tá? Mas antes de falarmos em resultados, eu quero te convidar a imaginar a sua escola agora. Tá. Então você vai. Não, eu quero ficar ali mesmo. Eu gosto de fazer formação presencial. Ainda não estou assim muito boa nesse negócio de fazer formação online, mas eu vou ficar boa, tá? Então vamos lá. Então, antes de falarmos em resultados, eu quero te convidar a imaginar a sua escola agora. Então você vai fechar o olho aí por um instante e vai pensar. O que você sente quando recebe os resultados das avaliações, por exemplo? Orgulho, preocupação, frustração, esperança. Depende, né, gente? Se eu recebo um bom resultado, se eu avancei, tanto na interna quanto na externa, eu sinto orgulho, né? Se eu fiquei parado, estacionado, não subi, nem desci, eu fico preocupado, porque, ué, o que que aconteceu? Não avancei, fiquei parado no mesmo lugar, né? Às vezes você trabalhou tanta coisa, fez tanto simulado, fez tantas atividades e tantos projetos, muitos projetos, muitos simulados e não saiu do lugar, ou às vezes até caiu, aí vem a frustração, né? Lembra aquela frase bem, é uma frase que a gente escuta muito, eu fiz de tudo e não aconteceu nada. Mas não pode faltar a esperança, tem que ter sempre, tem que ter esperança aí. Então, o resultado é o espelho do nosso trabalho. Ele reflete não apenas o que os alunos aprenderam, mas o que escolhemos priorizar como equipe. A rotatividade das crianças é um desafio em relação. Isso também, Maria. Então, assim, o resultado, eu falo que ele é o espelho do nosso trabalho, porque ele vai refletir não só apenas o que o aluno aprendeu ou não aprendeu, mas o que que eu, enquanto gestor pedagógico e coordenador pedagógico, priorizei como equipe. Lembra que eu falei que a gente vai falar muito nessa palavra, priorizar? Então, de repente, eu trabalhei muitos simulados, muitos projetos, mas eu não priorizei algo que era necessário. E aí eu não avancei. Por isso que hoje o desafio é olhar o espelho com coragem e desconstruir o nosso planejamento, e verificar onde ele se perdeu do resultado. Deixa eu ver aqui, vamos mudar o slide. Ó, vamos lá. Por que o planejamento se desconecta? Por que será? Na prática, muitas escolas planejam com boas intenções, mas com pouca leitura de dados. O coordenador constrói o plano, aplica formações, acompanha as atividades, mas raramente ele volta ao ponto de partida. E qual que é o ponto de partida? O resultado que originou aquele plano. Então, isso cria um ciclo perigoso, que é, ó, tá aí na tela. Planejar, executar, avaliar, planejar de novo, sem um diálogo real entre as etapas. Mas, Mara, e o que falta, então? Vou voltar aqui para vocês ficarem aqui. O que que falta? Falta o que que eu chamo de conexão inteligente entre o dado e a prática pedagógica. Quando o coordenador não lê o resultado, gente, o que que acontece? Quando o coordenador não lê o resultado, ele perde a bússola. E quando ele lê, mas não interpreta, o que que ele perde? Quando ele lê e não interpreta, ele perde o rumo. E quando ele interpreta, mas não intervém, ele perde a chance de transformar. Então, planejar sem olhar o resultado é como prescrever um remédio sem conhecer o diagnóstico. E às vezes, quando eu falo de resultado, você fala, mas eu fiz uma planilha, eu coloquei lá os números, quanto estava a nota de cada uma.
Mas não é desse resultado que eu estou falando. Não é olhar para o número. É ler o resultado com um olhar pedagógico. Porque o resultado, ele não é só um número, ele não fala só sobre número. Ele é uma história escondida. Cada dado, ele traz uma narrativa de alunos que não aprenderam, de professores que não dominaram uma metodologia, de lacunas que o planejamento não enxergou. Então, um bom coordenador, um bom gestor pedagógico, ele não olha o número em si, mas ele olha o comportamento do dado, o que que tem por trás daquele dado. E aí ele pergunta: onde há padrão, o que se repete nas turmas e o que se diferencia? Olha que três perguntas importantes. O que há padrão, o que se repete nas turmas e o que se diferencia? É um olhar de designer pedagógico, alguém que desenha, alguém que observa, que interpreta e que cria soluções. Essa é a alma do curso. O momento em que o coordenador deixa de ver o resultado como um número frio e passa a enxergar como uma história pedagógica viva dentro da escola. Quando ele faz a pergunta, onde há padrão, qual que é o propósito dessa pergunta? Identificar tendências consistentes no resultado positivo ou negativo, que revelam comportamentos coletivos na escola. Então, o que que ele deve observar? O que que você, coordenador, o que que nós, coordenadores, devemos observar? Se a dificuldade está concentrada em determinado descritor ou habilidade, por exemplo, leitura de gráfico, interpretação de texto narrativo, se as notas se repetem em diferentes turmas, anos ou avaliações, esses resultados estão sempre em diferentes turmas ou sempre nas mesmas turmas. Se há regularidade em determinados erros, e isso indica uma causa sistêmica e não uma causa individual. Então, quando há padrão, há processo formativo envolvido. Se várias turmas erram o mesmo tipo de questão, isso mostra que há uma lacuna no modo como o conteúdo foi ensinado ou no tipo de atividade proposta. Consegue me entender? Vou dar um exemplo prático. Se 70% dos alunos de terceiro e quarto ano têm baixo desempenho em identificar o tema de um texto, o problema não é da turma, mas do eixo de leitura como um todo. Talvez a escola esteja trabalhando leitura apenas de forma mecânica. Consegue compreender? Qual que é a pergunta de aprofundamento aí para a gente entender essa situação? O que o padrão me revela sobre o que estamos ensinando e sobre o que estamos deixando de ensinar? E o que se repete nas turmas? Qual que é o propósito dessa pergunta aí? Perceber repetições entre grupos diferentes, anos, turnos, professores, para entender, gente, se há práticas ou condições comuns afetando o resultado. Então, eu vou observar mesmos erros em turmas de diferentes professores, ó, mesmos erros de diferentes erros em turmas de diferentes professores, dificuldades semelhantes em diferentes componentes curriculares, questões comportamentais ou de engajamento que aparecem em várias turmas. O que que se repete entre as turmas indica algo que pertence à cultura pedagógica da escola. Então, se repete, aquela dificuldade se repete entre todas as turmas, ou entre a maioria das turmas. Então, é uma cultura pedagógica da escola que precisa mudar. Então, pode ser o tipo de material usado, a linguagem das atividades, ou até a visão pedagógica compartilhada, como, por exemplo, o foco excessivo em memorização, o foco excessivo em fazer simulado, 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 que também atrapalha. Se todas as turmas têm resultados baixos em produção de texto, pode ser que o planejamento escolar não inclua momentos de escrita orientada, por exemplo. Ou que o processo de revisão textual não seja acompanhado. Consegue me entender? O que na rotina da escola, e não apenas na turma, pode estar gerando essa repetição? O que na rotina da escola, o que na rotina pedagógica, o que na abordagem da avaliação está fazendo repetir isso em várias turmas? E o que
que diferencia, que é a terceira pergunta ali? Qual que é o propósito dessa pergunta? Encontrar pontos fora da curva, por exemplo. Diferença significativa entre as turmas, professores e períodos. Então, para eu descobrir boas práticas ou lacunas específicas, eu preciso encontrar um ponto fora da curva. O que que tem de diferente entre as turmas? O que que o professor A faz de diferente do B, se ele também trabalha com o quinto ano? Por que que aquele quinto vai e o outro quinto não vai? Então, a situação é da turma, a situação é metodológica, o que está acontecendo? Então, eu percebo que é observar o que que acontece, é ir para a história do que está acontecendo, e não só aquela nota, aquele número, aquele percentual. Então, o que que você deve observar? Uma turma que se destaca positivamente, o que que ela faz de diferente? O que que acontece lá? E você pode ir lá observar. E você pode, na formação continuada, aqueles professores também gravaram um depoimento. O que que aquela turma tem que se destaca positivamente? Uma disciplina com melhor desempenho. Qual que é a estratégia que aquele professor utilizou? Eu posso utilizar aquela estratégia aqui na minha disciplina? Como que eu posso fazer essa adequação? Aí você vai colocar os professores ali, ó. Naquela disciplina, os alunos saem super bem, tiram boas notas. O que que o professor tem feito? Então, ele vai compartilhar. O que que eu vou fazer na minha disciplina? Como eu posso adequar a sua metodologia para o meu componente curricular? A diferença de resultado entre o turno da manhã e da tarde, porque também existe. Não existe? Então, o que está por trás de tudo isso? Então, as diferenças, elas contam histórias, e nelas estão as pistas para melhoria. Então, uma turma que for melhor em leitura pode ter tido um professor que trabalhou mais em interpretação oral, e isso pode virar modelo na prática para os demais. Mas eu preciso que ele conte. E eu, gestor pedagógico, e eu, coordenador pedagógico, eu preciso articular para que essas histórias sejam contadas dentro da escola. Para que um professor ajude o outro. Para que cada um não viva lá, cada um dentro de uma caixinha. Se fala assim, a construção coletiva ela é melhor, tem mais efeito, tem mais resultados positivos. Lógico. Mas quando essa construção coletiva, ela é de compartilhamento. Não só eu, coordenador, levar. Não, é que quem está lá na prática, quem está lá na sala de aula, compartilhar. Mas quem que vai fazer esse levantamento e essa leitura do que está acontecendo? A sala A, a sala B, as diferenças entre os aprendizados. É a gente coordenador, nós somos nós coordenadores. O que nós vamos fazer é a ponte de tudo isso, para que lá na nossa formação o professor coloque e externalize as boas práticas e compartilhe, e lá dentro da formação, naquele momento, façam as adequações para os outros componentes curriculares. Então, por exemplo, se a turma B teve desempenho muito superior à turma A, no mesmo conteúdo, o coordenador ele pode observar as aulas daquele professor, daquela turma, que vai lá observar as aulas. E aí você vai falar, por que que você vai observar as aulas? Vou observar porque tem um desempenho muito melhor na turma A do que na turma B. Aí você vai comparar os planejamentos, vai pegar os planejamentos da turma A e da turma B, vai comparar esses planejamentos e vai descobrir o diferencial na prática docente que impactou aquele resultado. Parece simples, né? Mas não é, eu sei que não. Mas é o caminho. É o caminho. Então, o que que a turma que teve melhor resultado fez? O que que ela viveu? O que que as outras não tiveram oportunidade de experimentar, que aquela turma teve oportunidade de experimentar? Então, o dado mostra o que aconteceu, a leitura pedagógica explica por que aconteceu, e a intervenção mostra o que faremos a partir disso. Tudo bem aí, gente? Tá todo mundo aí? Todo mundo quietinho? Ninguém saiu, não, né? Tá todo mundo aí ainda, né? Manda um oi aí para mim. Então vamos lá. Intervenção estratégica transformando a leitura em ação. A Mônica disse que está todo mundo ali.
Vamos voltar aqui. Olha lá, parte 3. Vamos lá. Intervenção estratégica, transformando leitura em ação. Como que será isso, hein, gente? Minha água já está acabando aqui, minha boca está seca. Então, ler o resultado é importante, nós já vimos isso, né? Mas o que transforma é que agir a partir desse resultado. Então, um coordenador que transforma resultado, ele trabalha em três movimentos simples e potentes: identificar o foco, formular hipóteses pedagógicas, criar estratégias intencionais, ó, a intencionalidade, criar estratégias intencionais de intervenção. Mas como que seria isso, Mara? Vamos lá, identificar o foco, escolher um indicador-chave que recebe, que realmente impacte a aprendizagem. Como, por exemplo, que indicador seria isso? A leitura é um indicador, a escrita é um indicador, a resolução de problemas é um indicador. Então, é identificar o foco, né? Vai escolher um indicador. Formular hipótese pedagógica. Então, você vai fazer perguntas. Por que que esse resultado aconteceu? Por que que aquela sala é melhor que a outra? Então, você vai buscando causas dentro da sala de aula. E criar estratégias intencionais de intervenção, que são pequenas ações, ninguém vai reinventar a roda. Então, são pequenas ações de acompanhamento, formação, devolutiva, replanejamento, e aí que vai tocar a causa e não apenas o sintoma. Então, são as pequenas ações. Vamos lá: formação, devolutiva, replanejamento. Então, vamos pensar aqui. A hipótese, ops, vamos voltar. Dado que me provoca, hipótese sobre o que, estratégia de intervenção e evidência esperada. Vamos por exemplo prático disso aí? O dado mostra, vamos lá, você tem na sua escola um dado, deixa eu pensar. O dado mostra 45% dos alunos não atingiram a proficiência mínima de leitura. Qual seria a hipótese? Lembra que, ó, vai pensar numa hipótese. Por quê? As aulas de leitura estão centradas na decodificação e não na interpretação. E qual seria a intervenção que você faria nessa situação? Planejar encontros com professores de língua portuguesa. Ó, qual que é a sua função? Planejar encontros com professores de língua portuguesa para leitura compartilhada e análise dos textos curtos em sala. Então, você vai propor ao professor, você vai articular, você vai levar esses depoimentos, esses vídeos, essas leituras desses alunos, e lá nesses encontros com os professores de língua portuguesa, que vai acontecer as análises dos textos, e aí ele vai conseguir criar uma atividade que chama evidência esperada, que é o aumento da participação dos alunos nas discussões de textos e a melhora em itens de interpretação nas próximas reavaliações. Certo? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Tá. Tem alguém falando lá no grupo, né, que não está conseguindo entrar, Gabriel. Vê se consegue ajudar lá. O coordenador que lê resultados com intenção, gente, ele transforma o número em narrativa e a narrativa em ação. Olha que importante. Tomar uma aguinha. Só não está conseguindo entrar no Zoom. Vou dar aqui no meu dado aqui. Continuar aqui no, aqui na identificação do foco. Quais são os dados que mais provocam a gente, né? Dados que me provocam. Quais são? Os resultados da avaliação diagnóstica mostraram que 40% dos alunos conseguem inferir informações implícitas nos textos. Qual seria a hipótese? Sobre o porquê. Vamos lá pensar na hipótese. As aulas de leituras estão centradas na decodificação e na literalidade. Os professores trabalham mais com perguntas diretas e pouco com interpretação e argumentação. E qual seriam as estratégias de intervenção? Realizar um círculo de estudo com professores,
sobre as estratégias de leitura inferencial, uso de pistas textuais, contexto, propósito do autor, inserir no planejamento quinzenal atividades de leitura de diferentes gêneros, com perguntas de níveis, gente, variado, literal, inferencial, crítico. Então, e é você que vai levar isso para o professor para que ele pense sobre tudo isso. E que eu estou trazendo aqui as sugestões, mas o professor, isso também tem que surgir dele, né? E aí você vai fazer observações de aulas e acompanhar a aplicação sempre das novas estratégias que foram criadas. Então, o que que você espera? Quais são as evidências esperadas? Aumento do número de alunos que conseguem justificar respostas com base nos textos e a melhoria nos itens de interpretação nas próximas avaliações internas. E com isso, o que que vai surgir? Melhor resultado nas avaliações externas. Então, não se melhora a leitura com mais leitura, mas com leitura planejada. Então, como que eu vou melhorar a leitura? Com leitura melhor planejada. Então, às vezes, eu livro, projeto de leitura, e não consigo ter situação, mas porque eu não fui específica na dificuldade dos meus alunos. Então, eu preciso pensar especificamente, por isso que eu falei, trabalhe com habilidades, 3 habilidades, 2 habilidades, uma habilidade. Se é uma habilidade complexa, trabalhe com aquela habilidade, para que você consiga ter resultados. Então, por exemplo, na resolução de problemas de matemáticas, digamos que 60% dos alunos, eles erram problemas que exigem mais de uma operação de matemática. Então, o ensino, ele está focado na aplicação de algoritmos e não no raciocínio lógico. Então, os alunos sabem fazer contas, mas não entendem a situação do problema. E aí, nessa situação, eu preciso articular para que demais áreas participem do desenvolvimento dessas habilidades. Então, promover um encontro pedagógico sobre compreensão da linguagem matemática, que pode ser trabalhada não só com os professores de matemática, mas com os professores de geografia, com os professores de educação física, por exemplo. Então, incluir no planejamento semanal uma aula de desafios, com problemas contextualizados, que vai ser trabalhado lá na aula de educação física, na aula de geografia, até mesmo em língua portuguesa. Então, criar um mural de estratégia de resolução, também é uma estratégia bacana. Cria um mural de estratégias de resolução. Os alunos explicam como que chegaram àquela resposta. Então, vamos lá. Pode ser até tipo uma gincana, por exemplo. Então, cria um mural na aula de educação física. Faz essa gincana. Tem gente falando lá no grupo. Então, os alunos vão explicar como eles resolveram aquele problema. Não é só resolver o problema, é como eles resolveram o problema. Então, com isso, vai aumentar o percentual de acerto, né, em problemas de contextualização, maior verbalização dos alunos sobre os seus processos mentais. E isso vai desenvolvendo N habilidades dos alunos em diversos componentes curriculares. O erro matemático raramente é de cálculo. Raramente é de cálculo. O problema dos nossos alunos é de leitura e de pensamento, de interpretação. Não é verdade? Tudo bem aí, gente? Dá um joinha aí para eu saber se está tudo bem. Vamos pensar aqui num exemplo de produção de texto. Lá a gente está trabalhando essa parte, ó, identificar o foco, formular hipóteses, criar estratégias intencionais. Então, os alunos escrevem textos curtos, sem estrutura clara, sem início, meio e fim e pouca coerência. E eu tenho trabalhado isso, eu desenvolvo um projeto de leitura, chama Plantando Esperança através da leitura. E eu estou trabalhando isso com os meus menininhos lá no projeto de leitura. É um projeto de leitura que eu faço toda quinta. As práticas de produção textual estão isoladas. Os alunos escrevem apenas nas aulas de língua portuguesa e sem propósito comunicativo. Então, se os alunos eles escrevem, eles produzem texto só na aula de língua portuguesa, dificilmente você vai conseguir um bom resultado.
Então, é articular para que as demais áreas elas também sejam construtoras desse propósito de melhora na leitura, na interpretação textual, na produção textual. É articular para que os outros professores também se sintam pertencentes dos resultados de língua portuguesa. Professor de geografia, de história, de educação física, todos. Então, se o meu aluno não está lendo bem, se o meu aluno não interpreta bem, se ele não produz bem, a responsabilidade não é só do meu professor de língua portuguesa, mas de todo o corpo docente. Porque eu preciso, enquanto coordenador pedagógico, articular para que as atividades e os projetos de leitura perpassem por todos os componentes curriculares. Então, trabalhar com projetos de escritas reais, como cartas, relatos, reportagens, murais. Então, levar os meus alunos para produzirem reportagens sobre o bairro, né? E essas reportagens ficarem expostas. Fazer com que os meus alunos criem um jornal falado, não só escrito. Né? Hoje existem as redes sociais, se tiver autorização dos pais, ele pode expor, isso vai melhorar a fala, vai melhorar a interpretação. Então, promover um momento do autor. Alguém falou lá naquelas respostas lá que ele fez um trabalho assim e deu muito resultado, e que essa pessoa estava muito feliz. Eu nem sei se ela está na reunião hoje, aqui na formação. Então, é promover o momento autor. Cada turma lê e revisa textos um dos outros. Então, aquele aluno vai fazer um texto, o outro vai fazer o quê? Ele vai revisar o texto do colega. Inserir oficinas de escrita orientada, com foco em estrutura, revisão coletiva. Tudo isso vai ajudar nos teus resultados. E como que você vai fazer isso? E como que você vai chegar a essas evidências? Como que você vai identificar isso? Fazendo uma leitura, lembra? Uma leitura pedagógica, não uma leitura de números frios, de notas, mas o que está por trás dessas notas, né? Fazendo a comparação de professores, comparação de turmas, comparação de metodologia, comparação de planejamento. Por isso que eu falo assim, resultados que transformam, né? Leitura de resultados que transformam. Porque eu saber ler o meu resultado, né? O que está por trás, né? E essa comparação. E quando eu for trabalhar, trabalhar com prioridades. Então, eu vou priorizar aquelas habilidades, eu vou priorizar aquela dificuldade dos alunos. Porque se eu for querer assim, apagar todos os fogos, talvez eu não apago nenhum, ainda acabo colocando mais fogo na situação, certo? Participação e engajamento nas aulas, por exemplo, que é uma situação que também tem lá naqueles relatos que vocês colocaram lá. Verifica que eu fiz um levantamento, né? Coloquei lá, foram poucas pessoas que responderam, acho que 15 pessoas responderam, mas que já me deu assim algo para eu vir aqui conversar com vocês sobre o assunto. Então, é sobre isso que precisa ser feito lá na escola, né? Pega lá no Google Forms e faz aí uma pesquisa com os professores, né? Aquelas perguntas mesmo, que você não precisa fazer pergunta direta. Você vai fazer essa leitura do que o professor está fazendo lá na sala de aula. É bem bacana. Faz isso também lá na sua escola. Então, a participação e o engajamento nas aulas. Então, qual que é o dado que me provoca? As observações mostram que apenas 30% dos alunos, por exemplo, eles participam ativamente das aulas, mesmo quando o conteúdo é conhecido. Então, qual seria a hipótese? Qual seria o porquê? Tem que pensar. Por que isso acontece? Então, as aulas seguem um modelo expositivo tradicional, há pouca mediação, há pouca experimentação, há pouca escuta dos alunos. Aquelas aulas, os alunos, eles são mais ouvintes ou são mais proativos nas aulas? Porque se eu levo uma aula, gente, eu tô falando isso porque eu fui coordenador pedagógico por 16 anos. E assim, e tem prática que a gente não consegue mudar mesmo. O professor fala, ó, minha aula é expositiva e acabou. Então, é cansativo. Por que que eu gosto de formação continuada presencial? Porque lá eu levo atividades para vocês fazerem, eu levo material para vocês desenvolverem, né? E aqui ainda tenho um pouco de dificuldade para fazer isso online. Tô estudando para poder fazer, mas também é difícil, porque cada um está na sua casa, né? Então, assim, e aí acaba ficando cansativo. A mesma coisa
o aluno. Então, essas são as hipóteses, né? Que modelo que segue essa aula? Ela segue um modelo expositivo, um modelo mais tradicional, há pouca mediação, há pouca experimentação, os alunos produzem menos, escuta mais. Então, quais seriam as estratégias de intervenção? Formar os professores em metodologias ativas simples, né? Roda de conversa, tempestade de ideias, quiz, votação rápida. Então, você vai levar para a formação as metodologias ativas, para que você consiga melhorar a prática do professor. Mas, Mara, já levei uma pessoa de fora, a pessoa foi lá, ela expôs as metodologias ativas. Mas nessa formação, o professor criou a aula dele, ele criou a atividade para aplicar na sala, ele saiu de lá com uma pastinha com as atividades só para chegar lá e aplicar para o aluno? Não sei se foi assim que aconteceu. Mas se não foi assim que aconteceu, fica mais algo expositivo, algo que eu vou escutar. Ah, você faz a tempestade de ideias. É onde você faz um painel e aí vai colando, né? Tá, mas isso foi para a sala? Pegou lá no planejamento dele? Qual conteúdo você vai trabalhar essa quinzena? Vamos fazer o planejamento da quinzena. Vamos montar as atividades. Aí o professor vai para a sala, aplica aquilo que ele fez na formação e depois ele vem com o resultado. Certo? Incluir nos planejamentos o uso de perguntas provocadoras, momentos de autoavaliação do aluno. Então, o professor ele pode fazer isso. Fazer devolutiva sobre as aulas observadas, valorizando o avanço, valorizando a intervenção, o aluno avaliando o outro, o aluno avaliando o trabalho do outro. O aluno precisa ser protagonista desse aprendizado. E o professor, lá na sua formação, também precisa ser protagonista dessas atividades que precisam ser levadas para a sala de aula. Então, com isso, gente, tem um aumento. O que a gente espera? Um aumento visível da participação dos alunos nas aulas, né? O aumento visível da participação dos professores nas formações continuadas, a melhoria no comportamento e envolvimento durante as aulas, e a melhoria no comportamento do professor e o envolvimento dele durante a formação continuada. Alguém falou para mim assim: eu fiz uma formação essa semana. E o professor ficou lá na sala, ele não foi participar. Ele falou, tudo aquilo que a fulana está falando, eu já sei que lá já vou participar. E ele não participou. Então, assim, eu fiquei pensando, eu falo ou não falo para ela? Que tal você repensar na abordagem da sua formação continuada? Né? Vamos repensar nessa abordagem. Vamos pensar numa abordagem de design de experiência, onde o professor lá na formação, ele é o construtor, ele que vai naquela oficina, ele que vai construir todo o material que ele vai levar para a sala de aula. Não aquele material que vai ficar lá na sala dos professores ou dentro da gaveta dele, mas o que ele vai levar para a sala de aula, né? Sala. Tá tudo bem aí? Todos estão por aí? Então, gente, alguém está dizendo que sim. O engajamento, né? A gente não cobra engajamento, né? A gente desenha algo no planejamento, tanto do professor, quanto do aluno, quanto do pai, né? Eu não tenho como cobrar mais engajamento. Eu tenho que fazer para que as pessoas se engajem naquilo que eu estou fazendo. Do que eu estou fazendo. E eu gosto de fazer analogia, porque eu produzo conteúdo para o Instagram. É o meu Instagram de Direito de Família. E às vezes eu produzo conteúdo que não gera engajamento do meu público. E aí, quando eu vou analisar o meu conteúdo, eu também não gerei emoção no meu público, nos meus 14 mil e tarará de seguidores que eu tenho. Então, quando eu consigo gerar emoção, quando eu provoco emoção no meu seguidor, o meu conteúdo tem engajamento. Quando eu não gero emoção, não tem engajamento. Você entendeu ali quando eu falo assim, que eu preciso gerar emoção na minha formação continuada? É, é por aí que as coisas vão melhorar e as coisas vão começar a redesenhar dentro da escola. Quando eu começar a gerar emoção na minha equipe. Emoção de algo prático.
Ai, valeu, Vanir. Vamos lá. Então, engajamento não se cobra, se desenha no planejamento, tá certo? Então, resultados desiguais entre as turmas, né? Lá também no Google Forms foi falado sobre isso, né? Sobre os resultados desiguais entre as turmas. E que dado que me provoca? Você busca uma água para mim, Gabriel? Eu tenho duas turmas do mesmo ano, com o mesmo professor, tem desempenhos muito diferentes nas avaliações. Meu Deus, qual a hipótese que eu vou levantar, hein? Porque, ó, são duas turmas do mesmo ano, o mesmo professor, e o desempenho deles são muito diferentes nas avaliações. O que será? O perfil das turmas é distinto. Uma delas tem mais alunos com dificuldade de leitura e atenção. O planejamento é o mesmo para ambas, sem diferenciação. Conseguiram entender? O perfil das turmas ele é distinto. Uma delas tem alunos com mais dificuldade de leitura e atenção. Mas o planejamento, ele é um copia e cola para as duas turmas. Então, eu faço um planejamento para o quinto A, o mesmo planejamento para o quinto B. Então, qual seria, gente, a proposta de intervenção, né? Propor aos professores uma análise comparativa das turmas. Então, ó, professor, vamos analisar as turmas. Vamos analisar o que que tem de diferente nessas turmas. Mas não é você que vai levar essa análise. Você vai levar a provocação. Olha, eu tenho dois quintos anos, A e B. Mesmo professor, né? Mas por que que é tão diferente? O perfil da turma é diferente. Então, você vai provocar o professor, para que o professor, né, ele faça uma análise comparativa dessas turmas. E aí, gente, vem a adaptação do planejamento. Intensificar o uso de recursos visuais e leituras compartilhadas das turmas com maior defasagem. E essa proposta, você leva escondidinha na manga, porque você quer tirar do professor outras propostas. E tem que sair dele também. Mas você vai levar suporte, né? Texto, suporte, atividade, suporte, que você já conhece, você levantou uma hipótese. E aí você vem com a estratégia de intervenção. E aí inserir esse acompanhamento quinzenal do progresso, lá com o registro dos avanços dos alunos. Então, a redução da diferença entre as médias das turmas, com essa abordagem, porque a gente sabe, ó, que mas na minha escola não acontece isso. Na escola que eu trabalhava, acontecia direto. Se tem o professor, é o mesmo professor, a mesma turma, é o mesmo planejamento para todo mundo. A mesma metodologia para todo mundo. E aí, depois do conselho de classe, não sei por que acontece, né? Por que será? Mas eu, coordenador pedagógico, eu, gestor pedagógico, eu tenho que fazer essa provocação lá na formação continuada. Então, o planejamento igual para as turmas diferentes é o caminho mais rápido para os resultados desiguais. Então, eu trouxe aí alguns exemplos que mostram que o planejamento, sobre o planejamento que dialoga com o resultado, e eu espero ter contribuído aí com vocês, né? Então, esses exemplos que eu dei, eles mostram que o planejamento que dialoga com o resultado é aquele que começa com dado concreto. Ele interpreta com sensibilidade pedagógica, não é só o olhar do número, mas é o olhar pedagógico, é o olhar sensível do pedagogo, o olhar sensível do coordenador pedagógico. E aí não adianta eu ficar esperando também que o professor que está lá naquela rotina, ele por si só, muitos têm, tá, gente? Muitos têm, mas alguns não têm. Que ele por si só tenha essa sensibilidade, né? Porque é mais prático. E são muitos alunos, às vezes são muitas turmas. Então, essa sensibilidade pedagógica, eu tenho que ser esse provocador, eu, enquanto coordenador pedagógico. Então, começa com dado concreto, interpreta com sensibilidade, age com foco e propósito. Então, eu tenho que ter
Foco. Eu tenho que pensar na dificuldade específica daquela turma e agir com foco, gente. Não querer abraçar tudo de uma vez, porque eu vou me perder. Então, esse é o comportamento e é o compromisso do coordenador designer, porque ele vai desenhando e vai redesenhando a prática pedagógica dos professores. Então, hoje eu falei um pouco sobre o espelho dos resultados. E talvez o que ele esteja pedindo de nós seja menos cobrança e mais leitura sensível. Deixa eu ler aqui. Estou ansiosa pelos materiais de apoio que você disse que irá disponibilizar para nós. Daqui a pouco, tá, gente? Então, assim, menos cobrança e mais leitura sensível. Porque o resultado, ele não é o fim. Ele é o ponto de partida. Eu tenho que estar sempre com isso na minha mente. Olha, saíram os resultados das avaliações em larga escala, e o resultado não foi bom. Esse resultado ele não é o fim, ele é o meu ponto de partida. Mas se eu tiver um olhar sensível e pedagógico do que tem por trás desses resultados, um olhar de comparação, um olhar de investigação, um olhar de levantamento de hipótese, um olhar de articulador. Esse é o papel do coordenador que transforma. Então, o coordenador que transforma não é aquele que cobra, aquele que cobra dados positivos, mas aquele que constrói sentido a partir daqueles dados que ele recebeu. Então, o que que você vai mudar na forma como planeja a partir de hoje? A minha fala conseguiu contribuir de alguma forma para que o resultado da sua escola alcance o que você planejou, aquilo que você colocou como propósito? Você tem colocado metas para a sua escola ou propósito? Preciso pensar sobre isso. Eu posso colocar metas, mas metas com propósito, um olhar sensível, para que eu consiga ter bons resultados. Vou passar aqui, próximo slide. Então, do dado à ação, dado que me provoca, hipótese sobre o porquê daquele dado, estratégia de intervenção e evidência esperada. Essas palavras, esse círculo, né, ele precisa estar aí no seu planejamento de coordenador, de gestor pedagógico. Qual é o dado que me provoca? Que hipótese que eu vou levantar sobre isso? Quais as estratégias de intervenção? E às vezes, gente, eu vou para a formação continuada com as estratégias de intervenção todas desenhadas na minha cabeça. Porque é aí que eu vou provocar o professor para que ele desenhe essas intervenções. Para que ele pense nas evidências esperadas. O coordenador que lê resultados com intenção transforma o número em narrativa e a narrativa em ação. Olha que legal. E o que a gente vai ver nos próximos encontros, né? Esse aqui é o primeiro encontro que a gente vai ter. E quem tiver interesse em participar dos próximos pode se manter lá no grupo. Ele fica fechadinho, vez ou outra eu posso disponibilizar algum material, mas quando os outros encontros forem acontecer, eu vou avisar vocês pelo grupo, tá certo? Então, o que que você verá nos próximos encontros? Liderança pedagógica regenerativa, inspirar pessoas e reconstruir culturas. Inspirar, engajar e mobilizar pessoas com propósito. Formação continuada viva, desenhando percursos que transformam a prática docente. Planejar formações docentes significativas e práticas. Vou te ajudar a planejar as formações docentes. Gestão reflexiva e cultura de aprendizagem, o legado do coordenador transformador. Consolidar o ciclo de melhoria contínua, aprofundamento, gestão por evidências e intervenções pedagógicas inteligentes, que a gente pode se aprofundar, que a gente fez agora um apanhadinho, né? A gente fez uma abordagem do que essa gestão por evidência ela é capaz de provocar dentro da escola.
e aprender a ler resultados e criar intervenções efetivas. Então, esta é a proposta para mais encontros, para mais momentos como esse. Pode me colocar na tela, Gabriel, por favor? Ah, não, peraí, só um pouquinho, tem mais um aqui. Aqui. Esses são os dois Instagram que eu tenho, da Soluções Consultoria Educacional. A Soluções Consultoria Educacional, a gente faz palestras, formações continuadas com o professor, formação continuada com o gestor, oficinas, tanto presencial